Olá, Derivação do Infinito! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade a uma série de vídeos que eu decidi fazer sobre a data limite. E nesse vídeo aqui a gente vai estar esclarecendo e aprofundando na questão das realidades paralelas, porque vieram algumas pessoas me fazer essa mesma pergunta, que é: Edu, o que eu faço se um integrante da minha família, ou um integrante da minha comunidade, ou um conhecido, ou um amigo, tá vibrando numa energia baixa e não parece que ele vai mudar? Fizeram duas perguntas a partir disso. Ele vai desaparecer da minha realidade? Então eu vou para uma realidade e vai sumir? O que vai acontecer, fisicamente falando? E dois, como que eu posso fazer para ajudar o melhor para que essas pessoas possam entrar na realidade paralela da luz e da transformação? Lembrando que isso daqui é uma continuação ao primeiro vídeo, que fala sobre a data limite do Chico Xavier, uma visão diferenciada. E caso não viu ainda, veja, porque vale bastante a pena. Eu trouxe uma visão bem diferente sobre a transformação que o nosso planeta está passando agora. Porque basicamente o que a gente está vivendo é que a gente está deixando de viver, de existir em uma era de exploração da negatividade, das crenças negativas baseadas em medo e separação. E a gente está entrando numa realidade paralela, ou seja, numa linha do tempo, em uma nova era de transformação, onde nós transformamos essas sombras, essa negatividade, em positividade, e a partir disso, a gente lembra de quem a gente realmente é em essência, que é tudo que existe. E cada um de nós se torna a pecinha que foi feita para ser. Então você se torna a pecinha que você foi feita para ser no quebra-cabeça, nesse jogo coletivo que a gente está jogando. Da mesma forma que cada vez mais eu fico alinhado com a pecinha que eu deveria ser, e cada um vai vivendo cada vez em maior sincronicidade, estando onde precisa estar, quando precisa estar, porque nós todos estaremos operando a partir de sincronicidade, porque terá uma inteligência superior regendo nossas ações, porque nós estaremos alinhados com elas. Então no vídeo passado eu falei sobre esse alinhamento com a tua empolgação, falei sobre a fórmula da empolgação, e esse é basicamente o básico que tu precisa para que tu possa passar por essa transformação planetária. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu também entrei muito nessa dúvida e nessa questão por muito tempo da minha vida, em relação à minha família, e eu me sentia, na verdade, quase que um messias, sabe? É uma coisa bem interessante como o nosso ego cria, nossas crenças criam. Eu me sentia tipo o iluminadão, sabe? Eu já fiz até uns vídeos zoando sobre isso, do Romário. Adoro aqueles vídeos. E eu me sentia o iluminadão e eu achava, cara, minha família tá perdida, eles não vão mudar, a sociedade tá perdida, eles não vão mudar, sabe? E eu me sentia muito solitário por causa disso. E por incrível que pareça, foi essa noite, a noite passada, na verdade, né? Essa noite que veio, que eu entrei em contato com essa crença negativa minha, mas claramente eu consegui ver essa crença negativa, que é a crença de que pra gente se iluminar a gente precisa estar sozinho, que não tem como a gente se iluminar coletivamente. E é uma sensação tão ruim, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu se sente conectado com a verdade, tu percebe, bom, eu sou esse ser multidimensional que existe paralelamente em infinitas realidades, eu crio tudo, então eu sou, eu existo. E aí tu meio que começa a identificar com Jesus, Buda, talvez, sabe? Tu meio que se sente realmente esse ser iluminado, mas por outra mão, tu sente distante e tu sente que ninguém vai te entender. Eu vivi isso essa noite, eu entrei em contato com essa sombra minha essa noite. E eu acho que foi exatamente sincronicamente para eu poder resolver isso hoje e poder fazer esse vídeo para ti, trazendo algumas informações importantes, porque eu acho que muita gente vive esse padrão. Isso é uma coisa que o Bashar falou. O que o Bashar falou é que muitos de nós temos medo de ser realmente nós mesmos e expressar realmente quem nós somos, porque nós temos medo de não ir com as pessoas que nós amamos. Então, por exemplo, veio uma mãe me fazer uma pergunta, dizendo, tá, e se minha filha adolescente não tá na mesma realidade paralela que eu, ela vai sumir da minha realidade? Vieram pessoas de famílias falando que a família, o que vai acontecer, sabe? E a gente tem esse medo que eles não nos acompanhem. Mas o ponto é que a empolgação, ela é o princípio organizador da existência. Isso é uma coisa que o Bashar explica. Ele explica que realmente a maneira que a existência se organiza é através da energia da ação, através da empolgação. Então, tu se sente empolgado, tu age naquilo, isso vai organizar a tua vida. E vai facilitar para que todos ao teu redor se contagiem com essa energia, se eles escolherem se alinhar com isso. Então, assim é como tu pode ajudar. Tu pode ajudar sendo mais você mesmo. Agindo na sua empolgação, porque daí você vai estar dando um exemplo brilhante para as pessoas. E uma coisa interessante de você parar para refletir é que por tudo serem realidades paralelas, nós que estamos entrando na realidade paralela da ascensão, da transformação, da iluminação das sombras, do reconhecimento de quem você realmente é, a gente ainda consegue ver as outras realidades paralelas nesse momento que a gente está vivendo, sabe?
elas não se distanciaram tanto ainda. Então a gente consegue ainda olhar para a realidade das outras pessoas que não estão na nossa, como se fosse por uma barreira de vidro. Ou seja, a gente não consegue tocar nelas, mas a gente consegue ver e se comunicar com elas. Então a gente consegue ainda dar o exemplo e mostrar e explicar e dar a oportunidade para elas ingressarem também. Mas a escolha é a escolha delas, entende? Então a pessoa ela pode escolher ser mais positiva, ela pode escolher seguir por esse caminho, ela pode escolher despertar, mas ela pode não escolher também. E aí vem a segunda pergunta. O que vai acontecer com as pessoas que realmente insistirem na negatividade e não vai arredar o pé? E vai continuar no medo e nos ciclos negativos? Eles vão sumir da nossa realidade? Bom, agora a gente entra numa questão multidimensional. É um pouco diferente dos conceitos que tu aprendeu na escola e etc, porque eu pensei hoje, imaginei um desenho que eu poderia fazer para representar isso, mas ainda assim o desenho ele fica tão fractalizado, ele fica tão estendido que não vai ficar meio abstrato. Mas você vai conseguir entender da maneira que eu vou explicar agora. É assim. Agora, nesse exato momento, você está colocando para fora uma energia, tá? Essa energia, a cada momento, mas assim, a cada milissegundo, bilhões, divide um segundo em bilhões. A cada micro desses bilhões, você está mudando a probabilidade que você tá. Por isso que é tão sutil a transição da realidade física, ó. Esse movimento da minha mão que eu fiz no outro vídeo, por isso que é tão sutil. Porque você está transitando para outra realidade paralela. Bilhões de vezes por segundo, então não é uma vez. Você não está transitando de uma para outra, você está transitando em bilhões a cada momento. É assim que o tempo funciona. Só que se tu parar pra pensar bem, eu falando contigo agora, sou uma pessoa, né? Eu sou um outro. As pessoas ao seu redor também são outros. Mas ao mesmo tempo elas também estão se movendo. Então como que funciona isso? Tipo, será que elas estão só na realidade paralela delas e você está criando elas? É aí que as coisas ficam multidimensionais. Porque você está criando a sua própria realidade através da sua energia e da sua ação. Porque daí isso muda a sua frequência. Porque como eu mostrei lá no outro vídeo, a sua ação ela tem coerência completa com a tua vibração. Ela tem ressonância, ela tem ligação. Ela é conectada com a sua energia. Então se você eleva a sua energia através da ação, você eleva a sua energia em geral. Quando você eleva a sua energia, você está colocando uma energia mais elevada para fora, você muda a versão da Terra que você tá, que nem eu falei no outro vídeo, e você muda a versão das pessoas que tem no lugar que você tá. Entende? Então, muitas vezes, como aconteceu comigo, quando você escolhe ser você mesmo, seja você mesmo, age com empolgação, mesmo não estando tudo claro ainda, tendo questões familiares que você não entendeu ainda, age com empolgação, as coisas vão se abrindo, as coisas mudam. Só pra tu ter noção, a minha família hoje em dia, eles me convidaram pra ir em um evento de 4 dias de imersão de desenvolvimento pessoal. E a gente foi todo mundo junto. E eles não faziam isso. A minha família comprou curso de desenvolvimento pessoal, de transformação. A minha família medita hoje em dia. Todos meditam. Eles leem muito. Eles não faziam essas coisas quando eu comecei. Eu fui o primeiro a começar meio que esse processo de despertar, do empoderamento, do crescimento de adquirir sabedoria. E eu achava que eu tava sozinho. Mas eu fui dando exemplo. Eventualmente, eles optaram por entrar nessa realidade paralela. Porque eles perceberam que, por eu estar tão livre, eles estavam focando a atenção deles só em mim. Mas esse foi um aprendizado específico deles, não precisa ser necessariamente o mesmo aprendizado da tua família, enfim. Mas eles perceberam que eles estavam focando em mim, muito focando em mim. E eles preferiram começar a focar neles. E eles perceberam que eles tinham que viver uma vida agradável e boa, que eles não estavam vivendo. Aí eles começaram a crescer. E hoje em dia a gente tá muito em harmonia, entende? E isso pode acontecer com você também. Isso pode acontecer com todo mundo, basicamente. Só que mesmo isso podendo acontecer com todo mundo, também tem outro ponto. Que é o ponto de que se essas pessoas, em um nível da alma, num nível superior de consciência, antes de encarnar, se tu preferir ver linearmente, se elas escolheram ter uma versão delas na Terra que ascende ou não. E aí que a gente entra naquela questão dos desencarnes, como estão chamando, né? Que aí tem muita gente morrendo agora. Então muita gente escolheu que só ia entrar na versão da Terra negativa. Da mesma forma que muita gente escolheu que só ia entrar na versão da Terra positiva e na Terra negativa vai morrer também. Antes de tudo acontecer. De todo, sei lá, da desastre, etc, sabe? Então,
essas duas coisas. Você pode influenciar as pessoas e mudar a versão, além de tudo, a versão das pessoas que você tá experienciando na sua realidade através da elevação da sua vibração, e para fazer isso é agir na sua empolgação, né? A fórmula da empolgação que eu falei no último vídeo, age na tua empolgação, com a tua máxima habilidade, sem insistir em expectativas, tendo poder levar mais adiante, e sempre que acontecer uma coisa negativa, você usa de uma forma positiva para você poder crescer. Se você faz isso com consistência, você está seguindo a fórmula, e aí você vai estar dando a oportunidade de todo mundo, para que eles sejam eles mesmos também, para que eles ajam na paixão deles também, para que eles se contagiem com aquela energia. E, além de tudo, você vai estar entrando numa realidade paralela onde tem versões diferentes deles. Entende como é tudo simultâneo? Por isso que eu falei que é multidimensional. Não é só tipo, é isso e aquilo. É tipo isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo. São várias essas coisas todas combinadas. E onde que todas elas se interseccionam? Você. Você é o centro da sua experiência. Você que está criando tudo. É a sua vibração, é a sua energia, a sua experiência, o seu despertar, seu autoconhecimento, sua escolha, além de tudo. Então, em resumo, é isso. 1. As pessoas podem se contagiar e optar por entrar em uma realidade paralela positiva na medida que você dá o exemplo e muda a sua realidade, sem querer forçar nada a ninguém. Só mudando a sua realidade, você dá o exemplo para as pessoas, que é só isso que você precisa fazer. Não precisa forçar ninguém a entrar em realidade paralela nenhuma, porque não tem como fazer isso. Porque isso é negatividade. Então até você vai estar entrando numa realidade paralela negativa se você fizer isso. E 2, a pessoa ela precisa ter escolhido ter uma versão dela nessa realidade paralela que você está entrando. Isso não cabe a você físico, né? Isso foi uma escolha da pessoa e você vai ver na medida que você segue o seu caminho da empolgação. Então o que isso mostra? Que a única coisa que faz sentido é você seguir o seu caminho natural da sua empolgação, onde as sincronicidades vão se amplificar e o princípio organizador do universo vai funcionar a seu favor e você vai estar onde você tem que estar. Quando você tem que estar, tendo os aprendizados que você precisa ter. Quando você precisa ter, sendo que você precisa ser, com quem você precisa ser. E tendo todos os formatos de abundância que você precisa para poder continuar agindo na sua empolgação. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha de novo com pessoas que se interessam por data limite, compartilha essa sequência de vídeos, porque amanhã eu estarei fazendo mais um, e ele vai ser sobre essa questão existencial, mas sabe, porque eu também já me deparei com isso, de que as pessoas elas vão realmente entrar numa terra apocalíptica. Que horror, sabe? O que é a vida então? Qual o sentido disso? A gente não deveria estar conectado com a unidade da fonte? Por que tem essas experiências, sabe? Eu já me deparei muito com isso. Na verdade, é um dos meus maiores desafios. Então, no próximo vídeo, que é amanhã, eu vou estar falando mais sobre isso e dando minha perspectiva pra ti. Então tá, compartilha, comenta aqui embaixo se tu gostou, se fez sentido, etc, e a tua perspectiva. E eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando, e como sempre, eu te vejo no próximo vídeo. Falou!